tarde, senhor presidente, senhores deputados e todos que estão presentes hoje na galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ontem, com a confirmação que nós teríamos 15 minutos para estar falando hoje, eu pensei muito sobre o que a gente iria falar aqui. Diante disso, eu juntamente com o Movimento Desocupa Paraná e todos os movimentos, os estudantes e os professores que hoje estão aqui, redigimos um manifesto. Esse manifesto é contra a morte do estudante, que foi assassinado ontem em uma escola pública do estado do Paraná. Eu tentei, juro que tentei. Juro que fiz o que pude para evitar a tragédia de ontem. Juro que usei todos os recursos que estavam ao meu dispor para evitar essa morte. Falei com a imprensa, falei com as autoridades, denunciei o que estava acontecendo das escolas invadidas, inclusive o uso de drogas. E percebo que foi pouco que fiz. Nesta noite, fiquei pensando, onde foi que eu errei? Onde que não me fiz entender? Qual foi a porta que faltou bater para evitar que a vida de um jovem fosse desperdiçada? Quebrei o silêncio, dei a cara a tapa, sofri represálias e ameaças. Mas tudo teria válido a pena se a morte do estudante tivesse sido evitada. Se uma família não estivesse hoje chorando. Então, onde foi que eu errei? Por que não pude evitar todo esse sofrimento aos paranaenses? Só consegui dormir ao perceber que a culpa dessa morte não é minha. A culpa dessa morte, os responsáveis por aquela calçada manchada de vermelho, pelo sorriso de um jovem nunca mais ser visto por sua mãe, é das pessoas que organizaram e apoiaram essa ridícula ocupação das escolas. Sim, a verdade é apenas essa. As pessoas que organizaram e apoiaram as invasões não são os assassinos, mas são os responsáveis por um assassinato. Os professores que doutrinam crianças em nome de uma ideologia fálida. Os líderes estudantis que promoviam greves apenas para criarem fatos políticos e usando estudantes como massa de manobra. Todos eles são responsáveis pelo fim do sorriso de um estudante. Só que para eles, para essas pessoas, uma morte não passa de uma baixa, apenas mais uma morte pela causa maior do socialismo. Sei perfeitamente que alguém vai alegar. Sei perfeitamente que alguém vai alegar que foi um caso isolado, que foi uma briga entre dois drogados, que tanto o assassino como o assassinado são vítimas da sociedade. Mas será que ninguém percebe que são vítimas sim da sociedade? São vítimas de uma sociedade criada através da partidarização das escolas, de uma sociedade criada onde só teriam direitos e jamais deveres, de uma sociedade com pensamento único e onde raciocinar diferente passou a ser um pecado mortal. São vítimas de uma sociedade onde trabalhar, conquistar coisas, ter sucesso e dinheiro pelo próprio esforço passou a ser sinônimo de vergonha. Uma sociedade lindíssima na mente dos socialistas, mas que aqui no mundo real é muito diferente. Sim, senhores deputados. Em uma última análise, a verdade nua e crua é essa. Todos aqueles que por ação, no caso do aqui, trabalharam em prol dessa famigera ocupação, como a APP Sindicato, a UNE, a UPES, ou por omissão, no caso de que viram as ocupações acontecendo e não fizeram nada, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Tiveram algum grau de culpa na morte de um estudante. Quando comecei tudo isso aqui, quando quebrei o meu silêncio, eu só queria defender o direito dos meus amigos ao estudo, de voltarem para as salas de aula, de não serem prejudicados. Hoje, venho aqui para exigir o direito deles pela vida. Que termine essa ridícula ocupação antes que outra desgraça aconteça. Neste momento, mais uma pergunta me passa pela cabeça e creio que ela não será respondida. Eu tentei evitar essa morte. Eu fiz a minha parte. E você? Eu gostaria
de pedir aos deputados que escutem a voz da sociedade, escutem a voz dos estudantes, dos professores, que são contra as invasões das escolas. Pedimos que façam a instauração de uma CPI da PP Sindicato. Muito obrigado. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas, minhas colegas, senhoras e senhores, e a vocês que tiveram a coragem de criar o movimento Desocupa Paraná e estar aqui hoje presentes. Atenção, ao Patrick, nós queremos, esse jovem que de vocês Colombo, sejam bem-vindos aqui. Só, por favor, aguarde o orador falar. Patrick, esse jovem de Colombo, ao professor Gilmar, de Pinhais, que representam a grande maioria dos jovens e dos estudantes do Paraná que são contra as ocupações, que tiveram a coragem de estar aqui hoje para denunciar o que acontece nas escolas do Paraná ocupadas. Muito obrigado. Estamos trabalhando e é muito bom ter o apoio de vocês, saber que eu não sou uma voz sozinha, que o pensamento do paranaense é como o meu, que não aceita o que o PT, o que a APP faz. A APP não representa os professores, a APP representa o PT. Essa minoria que prejudica o Paraná. A ocupação das escolas já prejudicou em Guarapuava, que não houve os Jogos Estudantis do Paraná, as finais dos Jogos Abertos do Paraná. Ela já prejudicou as eleições. Milhões foram gastos a mais para se trocar os colégios, as pessoas que voltam num colégio no outro, a questão da divulgação disto, da estrutura que foi feita para fazer essas modificações. Quem vai pagar essa conta? Devia ser a APP, o PT, o Tadeu Venere, esses professores que fizeram isso. E o pior, se você for numa ocupação, você não tem, o Patrick, você está de parabéns. A bandeira que você tem hoje, enrolada no seu corpo, é a do Brasil. A nossa bandeira nunca será vermelha, a nossa bandeira é do Brasil. Eu também concordo, é fora PT. Agora, você vai numa ocupação, você tem bandeira da CUT, Che Guevara, Viva Hugo Chávez, PCdoB, PT, MST, menos a do Brasil. Agora, o prejuízo, se as ocupações continuarem, de quem vai fazer o Enem, quem quer ir para a faculdade, do aluno para terminar o seu ano letivo. E o aluno quer ir para a sala de aula. Quem não quer são esses bagunceiros do PT que estão lá dentro. E eu tenho visto que quem está dentro das escolas não sabe o que é a PEC 241, que foi feita pela Dilma e para ser encaminhada e que o Temer concordou e encaminhou, que a medida provisória 746 de discussão da nossa educação, ela é importante também, e a maneira de você combatê-la ou divergir dela não é ocupar as escolas. É você, com representantes do Congresso ou com discussão organizadas, com reuniões, você debater o que você não concorda, mas nunca prejudicar milhões de paranaenses como está sendo feitas as ocupações. E, infelizmente, a morte desse menino, Lucas, ontem, foi muito triste, mas o PT e a APP, o PCdoB, procuraram isso. Na realidade, eles queriam que fosse a polícia para o confronto. Infelizmente, isso aconteceu. Não foi a polícia, foi eles mesmos que causaram essa morte. E quem vai agora cuidar dessa situação? A família que perdeu um filho? Quem sabe, Tadeu Venere?
Mas quem sabe, quem vai fazer essa situação ser resolvida? Eu espero que agora o bom senso... Eu peço, por favor, eu peço... o Tadeu Venere está rindo, mas não tem problema. Independente da posição do deputado, por favor, eu gostaria que, independente de posição política de cada um que aqui está, que a gente não manifestasse ou expressasse o nome do parlamentar, até porque eu, como presidente da casa, eu tenho que agir como magistrado. Bom, o fato é que eu espero que agora o bom senso prevaleça e que as escolas sejam desocupadas. Espero que, como falou o Patrick aqui, que o Ministério Público, que o Conselho Tutelar não sejam mais omissos, que eles tomem atitudes, que processem a APP, aquele rapaz que é o presidente da UPS, o Matheus Santos, que, infelizmente, é funcionário de campanha do Ney Leprevô, que quer trazer o PCdoB para Curitiba. Não faz sentido isso. Agora, que a nossa cidade resista a tudo isso, que nós tenhamos o bom senso de dizer fora PT, fora PCdoB, fora PP. Muito obrigado. O Brasil só será grande a hora que os bons cidadãos como vocês tiverem a mesma coragem que esses canalhas. Eu não estava aqui Pela ordem, ano passado. Péricles. Olha, eu não sou obrigado a ser chamado de canalha. Foi para você, O senhor serviu? apontou para Porque nós eu fiz assim aqui. com a mão, serviu para O senhor você? devia... Por ter- favor. Presidente, interrompa a palavra Olha, dele. ninguém Eu não é dei a Por obrigado. palavra. favor, deputado Stefano. Eu não dei a por favor. palavra para ele. Senhor presidente, continuando então. Eu vou recomeçar. O Brasil só será grande a hora que bons cidadãos, como vocês que estão aqui, tiverem a mesma coragem que os canalhas. E eu escutei o Tadeu Venere falar dos meus colegas, chamando de bancada do Camburão. Eu não estava aqui ano passado, mas o que eu vejo, a bancada do Camburão é do PT, que está tudo entrando no Camburão e sendo presa para dormir aqui em Curitiba. E vai muito mais. O pessoal do PT vai todinho para o Camburão, por corrupção, a maior da história do país, por terem quebrado a Petrobras, por terem deixado milhões de desempregados, por acabarem com a moral do país no exterior, porque o PT, PCdoB e seus aliados fizeram a maior corrupção da história do país. E aqui no Paraná, esse movimento, que graças a Deus vocês criaram, não tem partido por trás, Desocupa Paraná. É muito importante. Essas crianças, que são poucas, a maioria são alunos disfarçados, são pessoas militantes do PCdoB, do PT, que invadiram as escolas, que quebraram, que ameaçaram as pessoas, que não deixam os alunos, a maioria querem estudar. Que vão perder talvez o ano letivo, que vão perder o Enem, que já não houve os Jogos Abertos do Paraná, em Guarapuava, que fizeram com que as eleições custassem mais caro. Maringá, Ponta Grossa, Curitiba tiveram que realocar os locais de votação, gastaram-se milhões nisso, e ninguém ainda foi responsabilizado. Depois que morreu o Lucas ontem, eu falei seu nome já, o pessoal do Ministério Público, que aqui o Patrick, como muito bem falou, tinha que tomar uma atitude. Tinha, na realidade, que processar criminalmente a APP, que é do PT, não é dos professores. Tinha que processar o PT, esse Matheus dos Santos, que trabalha na campanha do Ney Leprevô, PCdoB, a UPS. Eles tinham que ser responsabilizados criminalmente pelo que fizeram. Essa criança que morreu, que foi assassinada dentro da escola, eles torciam para que fosse um confronto com a polícia, porque eles queriam algo de ruim para o Estado. Infelizmente, houve uma vítima, que eu espero que não haja mais nenhuma. Se houver bom senso, as escolas vão ser desocupadas, porque o paranaense não quer isso, a sociedade não quer isso, os estudantes não querem isso, isso é uma minoria radical que quer prejudicar todo mundo.
Eu espero, sinceramente, que se tome juízo e vergonha na cara de muita gente, ponha também a mão na consciência. Muito obrigado, senhor presidente.